para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho dela. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse que é o terceiro domingo do Advento. Esse tempo de preparação, esse tempo de purificação, esse tempo que nós somos chamados a ficar mais perto de nós próprios e assim aproximarmos mais e mais de Deus. Quanto mais estivermos dentro de nós, numa vida equilibrada, plenamente consciente e justa, mais Deus estará conosco. E é em busca dessa aproximação que a gente caminha e faz tudo que faz a vida inteira. João, hoje, é alguém enviado para dar testemunho da luz. Essa palavra testemunho aparece no texto 4 vezes, pelo menos. Isso nos lembra que cada um de nós é enviado por Deus com a tarefa bem definida, a exemplo de João: dar testemunho das coisas de Deus. Essa é a minha função. Essa é a função de vocês. Independentemente das atividades que nós desenvolvemos ao longo do nosso dia a dia, daquilo que nós realizamos para ganhar o nosso sustento, viver a nossa vida, tudo que fazemos tem que cumprir essa finalidade: testemunhar aquilo que de importante nós acreditamos. Os valores que se encarnaram em nós. Ora, se eu vim para dar testemunho e para ser testemunha da verdade, da luz, da vida de Deus, eu posso logo tirar uma conclusão: que a minha missão aqui, como padre, por exemplo, a missão de vocês como leigos atuantes, como homens e mulheres de fé, não é pregar a doutrina, como a gente poderia pensar no primeiro momento. Não é catequizar as pessoas, enquadrá-las naquilo que nós pensamos e na profissão de fé que nós carregamos conosco. A nossa missão não é impor leis e normas a ninguém.
mesmo sendo as leis e as normas da nossa religião. A nossa intenção não é fazer discursos e pregações moralistas e moralizantes, mais ou menos convincentes às pessoas, para que elas caminhem num caminho que, segundo a nossa avaliação, é o mais justo, o mais ético, o mais correto. Hoje, mais do que nunca, a nossa missão é simplesmente uma atitude testemunhal. Testemunhar com a nossa vida, não exigir dos outros, mas testemunhar nós mesmos as coisas que nós dizemos acreditar. O grande problema é que a gente fica sempre apontando o dedo e querendo corrigir e dizendo palavras fortes, quando nós próprios nunca apontamos o dedo para nós, quase nunca nos corrigimos e mais esporadicamente ainda escutamos o que nós reclamamos aos outros. E aí fica um discurso vazio, é uma palavra da boca para fora, é da cabeça para cabeça. Não entra em nosso coração, porque não se faz vida em nós, e portanto não entra no coração de ninguém, e não faz vida em ninguém. Nossa missão é testemunhar aquilo que dizemos acreditar. É isso que a gente tem que fazer. É uma missão relativamente simples, porque não depende de ninguém, só depende de nós. Isso nos lembra aquele amor dos primeiros cristãos. Eles não diziam nada para converter ninguém. Eles viviam a amorosidade na relação. E os que estavam fora olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles se amam, como eles se tratam bem, como eles se cuidam, como eles se importam e se interessam pela vida uns dos outros. Como no meu mesmo não tem ninguém passando necessidade, porque eles se acodem mutuamente. O testemunho deles arrebatou uma quantidade imensa de pessoas para a vida cristã. Não havia os livros de teologia que nós temos hoje, não havia as leituras fáceis, não havia vídeos, não havia nada para elevar a nossa fé, a fé deles. Apenas o olho posto na vida de quem vivia testemunhamente a sua fé. Dar testemunho é tudo que Deus espera de nós. O resto acontece por consequência. É uma extensão muito natural desse testemunho maior que nós somos chamados a dar. Francisco de Assis, São Francisco, quando ele enviava os seus noviços para a pregação do Evangelho, missionários, jovens como ele, para o mundo inteiro, aqueles jovens perguntavam: Pai Francisco, o que é que a gente tem que dizer ao povo? Qual é o nosso discurso? O que é que a gente tem que pregar? Diga aí. Francisco dizia assim: sejam bons com as pessoas. Não, tudo bem, a gente vai ser bom, mas o que é que a gente vai dizer? E ele repetia: sejam bons com as pessoas. Se vocês forem bons com as pessoas, e nesse bons aqui está incluído um rol de coisas importantes que a gente deve vivenciar na relação uns com os outros, tudo vai acontecer de bom. Não precisa de outro evangelho, outra palavra, a não ser a bondade de vocês. É disso que a gente está começando a precisar, ser melhores uns com os outros, aprimorar essa relação no cotidiano da vida com as pessoas, ser menos duro, ser menos exigente, ser menos injusto, ser menos desinteressado e olhar mais para esse setor da vida que é fundamental. Segundo aspecto importante, os sacerdotes e levitas insistiram em perguntar a João: quem és tu? Vocês viram, perguntaram 3 vezes. Quem você é, rapaz? Para fazer o que você faz, para pregar o que você prega, para batizar como você batiza. Quem é você? Essa é a pergunta principal que a gente tem que responder na vida. Que ela se desdobra em 3 ou 4. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui pelo amor de Deus. Perguntas difíceis. Um amigo
profeta dos nossos dias, grande teólogo, ele dizia assim: as 3 ou 4 perguntas, na verdade, são 5. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque senão a gente fica só nas teorias, nas abstrações. Temos de arregaçar as mangas e também perguntar qual é a nossa disposição em fazer as coisas boas e necessárias acontecerem. Eu até diria diferente, fazendo a releitura disso. 3 perguntas fundamentais. Onde é que eu estou agora? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu estou disposto a fazer para chegar onde eu quero chegar? Porque quase nunca a gente está satisfeito do lugar onde está. O lugar social, o lugar espiritual, o lugar familiar, o lugar psicológico, o lugar no todo, no mundo, no universo. A gente quer sempre chegar num lugar diferente. O que é que a gente está disposto a fazer já agora, hoje, para alinhar as nossas atitudes concretas e cotidianas aos ideais que nós sonhamos um dia alcançar? Esse alinhamento tem que acontecer, tem que ser já, porque nós já estamos atrasados. Não podemos mais perder tempo do que já perdemos. Nesse sentido, durante a vida toda, nós investimos nosso tempo, nossa inteligência, procurando conhecer o maior número de coisas e de pessoas. Tem pessoas que conhecem tudo da vida de um jogador, por exemplo, de futebol. Eu fico perguntando para que é que vai servir para ele. Nada. Conhece tudo na vida de um artista, de uma novela que ele admira. Tudo e mais alguma coisa, detalhes da vida, até as fofoquinhas. Conhece tudo de coisas e de pessoas que estão fora dele. Mas continua sendo um ilustre desconhecido de si próprio. Um estrangeiro na sua própria casa, da terra que é ele. Isso acontece conosco o tempo inteiro. As universidades hoje estão cheias de pessoas assim. Mestres, doutores, pós-doutores, em conhecimentos muitas vezes supérfluos, acidentais e, ao mesmo tempo, pessoas analfabetas de pai e mãe, avô e avó, no essencial. Não sabem nada daquilo que é essencial. Agora, se perguntar uma coisa periférica, e o doutoramento é exatamente isso: você afunila seu conhecimento a um ponto bem pequenininho, aí você se torna um doutor. É o estrito senso, diferente do lado senso, por exemplo. É muito importante que a gente não seja desses. O conhecimento de tudo, sem o conhecimento pessoal, não é nada. Inclusive, tem uma máxima que diz assim: aquele que conhece tudo, mas não se conhece, ainda não conhece nada. E às vezes nós somos esses, que conhecemos muitas coisas, mas de nós mesmos, nada. Diz a sabedoria exatamente confirmando o que nós temos de fazer ao longo da nossa vida. E aqui está a diferença fundamental entre cultura e sabedoria. É muito bom a gente ter cultura, ter informações, ter conhecimento, mas que não nos falte a sabedoria. A pessoa culta, via de regra, tem muita coisa na cabeça, tem muito conhecimento, sabe muita coisa. A pessoa sábia, ela sabe o que não pode deixar de saber. Ela sabe o imprescindível. Aquilo que, se lhe faltar um dia, vai fazer uma grande falta. O conhecimento, de modo geral, não. A gente pode até perder, pode esquecer, e vai esquecendo, naturalmente, para se lembrar de outros. Ele é farto, ele é vasto, ele é amplo, ele é diverso, mas a sabedoria está reduzida, restrita a poucas coisas. Essas nós não podemos deixar de saber, de conhecer. É aquela história que eu já contei para vocês, do intelectual francês, que estava lá no Amazonas, e aí ele resolveu fretar um bote lá, um barquinho, para atravessar o rio. E aí chegou aquele nativo: como aqui, meu senhor, ele foi acertar o preço.
Enquanto estava atravessando, ele puxou um assunto lá com o rapaz e disse: você sabe alguma coisa de filosofia? Ele disse: não. Sabe alguma coisa de ciência? Não. Mas você conhece a ecologia, você é aqui da Terra, do Amazonas? Não, não conheço não, senhor. E o homem, naquela arrogância de intelectual, disse: então o senhor perdeu metade da sua vida. O paizinho ficou ali tranquilo, humilde. Imediatamente veio descendo pelo rio um pau, uma tora de pau pontiaguda, atravessou o casco do barco, começou a entrar água, fazer água, o barco começou a afundar, e o homenzinho do bote disse: o senhor sabe nadar? Ele disse: não, eu só peguei a vida toda. Qual é a moral da história? Não é proibido você aprender ciência, aprender medicina, aprender filosofia e ser o melhor filósofo que você possa ser, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor sacerdote. Mas, pelo amor de Deus, aprenda a nadar também. Aprenda o básico fundamental, senão você está perdido. E aí todo esse arcabouço, todo o investimento que você fez a vida inteira para ter essa sabedoria, essa ciência toda, vai por água abaixo, literalmente, porque não sabe o essencial. O essencial é algo que não pode, naturalmente, nos faltar. Por outro lado, quando eles insistem em perguntar: quem és tu? João começa dizendo quem ele não é. Engraçado. Eu não sou Elias, mas não perguntaram quem ele não era, perguntaram quem ele era. Eu não sou profeta. Eu não sou. O que isso quer dizer para nós? O primeiro passo para quem busca sua verdadeira identidade é desfazer-se das falsas identidades. Porque às vezes a gente vai perdendo de uma fonte externa. É o tio, a tia, o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o amigo e o inimigo. Vão dizendo quem somos nós, vão falando de nós, e nós vamos aceitando as ideias dos outros acerca da gente. Mas aquilo nem de longe corresponde ao que nós somos. São identidades falsas e frágeis que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Quando nós temos consciência de quem não somos, fica muito mais fácil chegar a quem somos. A psicologia transpessoal chama isso de processo de desidentificação. Ao invés de a gente ficar se identificando com isso, com aquilo, vamos tirar isso que foi colocado na gente. Tirar essa identificação, porque nós não somos nada daquilo que os outros dizem. Talvez não somos nada daquilo que nós próprios nos habituamos a dizer sobre nós. E é preciso fazer essa purificação. Depois, eu me lembro que lá em Jardim tem umas pessoas que se identificam pelos nomes, né? Pelo status, pelo trabalho, pela profissão, pelos cargos, pelos bens pessoais que têm. E também pelo nome da família, pelo sobrenome, às vezes pelo nome da mulher ou do marido, dependendo de quem é mais conhecido. Mas já tem umas figuras assim, eu me lembro de João de Maria Fulô. Quer dizer, João não valia nada sozinho, só valia se dissesse Maria Fulô, que era a mãe dele. Ele só era um João, ninguém sabia quem ele era. Tinha Maria de Zé Xereu, dentro também. Zé Xereu era importante, mas Maria, coitada, era uma Maria. Creuza de Raimundo do Fórum. Vamos tocar no fórum lá. Quem é Creuza? É de Raimundo do Fórum. Agora eu sei quem é. Veja só a identidade das pessoas baseada no nome de outras. Toinho das frutas, sem frutas, Toinho não é nada. É assim. Chico do leite, tirou o leite e pronto, vira água. Luiz dos picolés. Então, sem os picolés, seu Luiz não era conhecido. Nós temos muito disso. Mas nada disso somos nós. São acessórios provisórios, supérfluos, acidentais, que não colam definitivamente em nós, de verdade. Jean-Yves Leroux dizia assim: nós somos aquilo que sobrar de nós, quando não sobrar mais nada. Disserem tudo, jogarem tudo, colarem tudo em nós,
nada disso colou. Tire tudo isso fora. O que restar disso é você. A nossa essencialidade. E é importante que a gente atine para essa verdade. O fato é que todos nós estamos meio perdidos quanto a essa realidade de quem somos nós. Todos nós. Meu pai contava uma história que eu achava muito engraçada, de um homem que chegou bêbado, estava bêbado a noite inteira, foi para casa. Chegou num prédio, chegou no porteiro eletrônico, ali embaixo do prédio, estava lá os andares todos, 101, 102, 201, 102 e tal, e ele começou a apertar lá embaixo. A mulher do 101 acordou, já viu 2 horas da manhã, disse: quem é? Ele disse: nada não, mas a senhora desculpa. O marido da senhora está em casa. Ela disse: está sim. Por quê? Não, nada. Apertava o olho. O marido da senhora está em casa, tá, e xingava, coitado do bebê, que a porteira era do bebê. Quando chegou, já no 802, ele apertou e disse: o marido da senhora está em casa? Tá não, por quê? Não é por nada, dá para a senhora descer aqui para ver se sou eu. Às vezes a gente está assim, a gente não sabe de nada sobre nada que diga respeito a nós. E é muito importante que a gente possa fazer essa avaliação e depois implementar as correções necessárias enquanto é tempo. Depois, João finalmente declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. João não diz: eu sou João. Ele disse que não era Elias, não era o profeta. Mas na hora de dizer quem ele era, ele diz: eu sou a voz que grita no deserto. João não é apenas mais um indivíduo na face da terra. Não é mais apenas um João, ou um José, ou um Joaquim. Nós não somos mais uma pessoa apenas para somar a nossa vida a 8 bilhões de outras vidas. Isso não significa nada, mais um número na face da terra. João é um projeto de Deus. João é uma missão de vida, é uma tarefa a ser feita, é uma promessa a ser cumprida. João é um sonho a se realizar. Nós nunca devemos tomar-nos a nós próprios como apenas uma pessoa. Isso é pequeno demais, às vezes até mesquinho demais para nós. Não é digno da grandiosidade com que nós fomos criados e trazidos ao mundo. Nós somos uma voz que veio para ecoar a voz de Deus em nós. Nós somos alguém que reverbera o que Deus tem de bom para dizer ao mundo. Nós somos uma esperança de Deus, de sermos testemunhas da sua presença no meio dos outros. Esse é um projeto maravilhoso, um desafio bom da gente viver o tempo inteiro. Às vezes, a gente se ilude achando que é apenas uma pessoa. E essa ilusão é terrível, porque a gente vira de fato só mais uma pessoa. Tem gente que diz: não, mas eu quero viver uma vida normal, eu sou normal. Nenhum de nós nasceu para a normalidade. Todos nós e cada um nascemos para fazer a diferença. E se a gente não fizer a diferença com os dons que tem, os talentos que recebeu, as muitas aptidões, carismas, inclinações, potenciais, capacidades, nós teremos perdido a nossa viagem por essa vida. E é uma viagem só, um tempinho muito curto. É preciso que a gente não se perca no meio da estrada. Eu não sou normal, eu não sou uma pessoa apenas. Eu sou a possibilidade de transparecer efetivamente Deus, com tudo de bom que Ele é na face da terra. E por último, João insiste em batizar, mesmo não sendo nem Elias, nem um profeta. O que isso quer ensinar para nós? Os fariseus perguntam: por que você batiza? Você não é nem um profeta, não é Elias, não é ninguém. Com que autoridade você batiza? João exercia plenamente o seu sacerdócio,
um sacerdócio natural de filho de Deus, comum a todas as pessoas. Ele não pedia licença aos sacerdotes para fazer o que ele fazia. Isso significa dizer, e atenção para isso, quem está falando é um padre, que vocês não precisam necessariamente pedir licença ao padre, ao bispo, ao líder da comunidade para fazer as coisas boas que querem fazer. É direito e obrigação da gente cumprir a missão da gente. Nenhum de nós precisa desse aprisionamento, dessa concessão, dessa autorização de quem quer que seja. Então, João, mais do que ninguém, sabia que dentro de cada ser humano existe um sacerdote. Dentro de cada ser humano existe um pontífice que faz a ponte entre a terra e o céu, entre os homens e Deus, entre uma esfera humana e uma esfera divina. E a gente não pode declinar dessa missão. Não pode simplesmente dizer, eu não faço. Nós somos chamados a fazer. Independentemente da autorização que recebemos de alguém da igreja. Independentemente de estarmos ligados ou não a uma igreja. Podemos estar lá fora. Mesmo assim, a missão continuará batendo a nossa porta como uma exigência a ser realizada. João sabia que a igreja nunca foi propriedade particular de ninguém, nem do padre, nem do bispo, nem mesmo do papa. A igreja não nos pertence. Quando o padre Écio e o padre Ricardo estavam assumindo, o padre Fernandes, na época, assumindo ali na igreja, eu tive a oportunidade de dar uma palavrinha. Eu disse isso para eles, porque quando a gente está chegando num lugar, na igreja, todo mundo bem-vindo, 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 tal, a igreja é sua, e aí nos dão a chave da igreja, é um símbolo importante, mas é muito bom saber que a igreja a qual nós chegamos como padres já tem dono, a igreja do povo de Deus, da porção do povo de Deus que frequenta, que está no lugar, que se interessa em manter, porque os padres mudam, variam, passam e o povo de Deus continua ali. Se alguém tem que pedir permissão para fazer alguma coisa, não é ninguém de vocês, é o sacerdote que está à frente. Eu tenho que pedir permissão para mudar isso, para mudar aquilo, para desfazer isso, para construir aquilo, porque ele não é natural daquela casa. Tem que pedir permissão a quem é da casa. Quando a gente é visita numa casa, a gente pede, posso abrir a geladeira? Onde é que eu posso encontrar um copo? A gente não sai ali abrindo todas as portas dos armários e dos guarda-roupas. A gente pede permissão do dono ou da dona. Então é muito importante que a gente tenha essa capacidade de se perceber como alguém que foi chamado, ungido por Deus, independentemente de quem quer que seja, para fazer o que a gente faz. E precisa realizá-lo o mais rapidamente possível. E aqui eu termino lembrando apenas que essa postura de João é um recado direto para nós, especialmente para vocês leigos. Chega de delegar poder a vida inteira aos outros. É preciso que cada um encontre dentro de si o poder que tem, porque foi Deus que colocou ele. Quando a gente não abdica daquilo que é da gente, a gente pode se relacionar de forma autônoma, independente, madura, responsável e eficiente com os outros que também se sabem poderosos. Quando a gente declina, abdica, baixa a cabeça e acha que só aquele pode, só aquela é dono, a gente se infantiliza e naturalmente, de forma irresponsável, vai viver um destino cruel. O destino dos pequenos, dos fracos, enfraquecidos, daqueles que se quebram facilmente pela longa viagem da vida. E João Batista nos dê esse puxavão de orelhas, nos chame a nossa atenção para que possamos ser grandes, maduros na fé, e, portanto, testemunhas vivas dos valores do reino, como eu bem soube ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.